em João capítulo 16, versículos 1 a 15. Diz assim a palavra de Deus: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, pedimos humildemente que o Teu Santo Espírito esteja iluminando as nossas mentes, capacitando-nos a compreender o significado deste texto bíblico que acabamos de ler. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Há séculos buscamos o conhecimento. A busca do conhecimento tem sido um desafio diário para o ser humano. Num mundo de tantas incertezas, é comum vivermos angustiados, ansiosos, e a aquisição do saber, a aquisição do conhecimento, é um recurso psicológico que nos dá um certo grau de conforto, um certo grau de estabilidade psicológica e de segurança. Por isso o ser humano é tão ávido pela busca do conhecimento. Vários filósofos estudaram a teoria do conhecimento, buscaram entender como o ser humano consegue saber mais e o que nos leva a guardar na nossa mente as informações que nós adquirimos ao longo da vida. E um desses filósofos revolucionou a história da filosofia. O nome dele era Immanuel Kant. Kant provocou na filosofia, de acordo com os especialistas, a mesma revolução que Nicolau Copérnico causou na astronomia, quando disse que a Terra não era o centro do universo,
e sim o sol. Kant provocou esse mesmo tipo de revolução na história da filosofia, quando, entre outros livros que ele escreveu, ele lançou a Crítica à Razão Pura. O que Kant dizia era que nós jamais conheceremos a realidade como ela é na sua essência. Nós conhecemos a realidade a partir da maneira como os nossos sentidos a percebem e a interpretam. Então, o que nós chamamos de realidade não é a realidade em si, mas é o que as nossas mentes conseguem, a partir dos órgãos dos sentidos, perceber. Em outras palavras, Kant acreditava que existem muitas áreas da realidade que nós jamais vamos conhecer a partir dos nossos sentidos. Por mais que o ser humano se esforce, por mais que o ser humano se dedique a conhecer a realidade, ele jamais vai conhecer os aspectos da realidade que não são acessíveis pelos sentidos, pela visão, pela audição, pelo tato. E além disso, Kant nos dá uma lição de humildade quando diz que a nossa visão é uma visão, na verdade, limitada pela nossa interpretação. É como, usando uma comparação, é como você olhar para o mapa do Brasil e dizer, eu conheço o Brasil porque você olhou para o mapa. Na verdade, você conheceu o mapa do Brasil, mas entre o mapa do Brasil e o Brasil que o mapa representa, existe um abismo de diferença. Em outras palavras, a filosofia reconhece a limitação do ser humano em conhecer a realidade na sua essência. Isso tem muito a ver com conhecer a si mesmo. Por mais que nós nos esforcemos, devido à nossa limitação, nós vamos ter muita dificuldade em conhecer realmente a nossa essência como ela é de fato. O grande aforisma grego, conhece a ti mesmo, é um desafio inalcançável pelo ser humano, devido às suas limitações. E se nós temos dificuldade em conhecer a nós mesmos, quanto mais teremos dificuldade em conhecer aquilo que transcende os nossos sentidos. E aí nós podemos incluir Deus. Podemos dizer, a partir de uma perspectiva filosófica baseada no grande Immanuel Kant, jamais o ser humano, por mais que ele se esforce, poderá conhecer realmente Deus. E é exatamente aí que entra a figura de Jesus. Deus vem ao nosso encontro na pessoa de Jesus para preencher
várias lacunas do nosso conhecimento a respeito da existência de Deus, de como Deus é, de como Deus age, porque se não fosse por essa revelação divina, o ser humano jamais poderia conhecer realmente Deus. Porque os nossos sentidos não captam Deus. A nossa mente não capta Deus, não entende Deus. Porque a nossa mente tem uma capacidade muito limitada em questões espirituais. E aí entra a famosa frase da Reforma Protestante, quando Calvino dizia que o ser humano, em seu aspecto espiritual, é depravado, é morto, é incapaz, a partir das suas capacidades naturais, de conhecer Deus. Se não fosse por meio de Cristo, jamais nós poderíamos ter acesso a Deus. E é Cristo, então, quem intervém na nossa história para trazer Deus, a realidade de Deus, para cada um de nós. É só por revelação, porque pela nossa força não teríamos condições para isso. É somente o Espírito Santo que pode, então, restaurar a consciência do ser humano. É somente o Espírito Santo que pode nos dar a capacidade de nos aproximar de Deus, de conhecer Deus por meio de Cristo e de confiar em Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Por isso, o Evangelho não é fruto de um raciocínio meramente lógico, humano, filosófico. O Evangelho é fruto de uma revelação. E essa revelação ocorre através da palavra de Deus e sempre quando o Espírito Santo nos ilumina para compreendermos aquilo que Deus tem a nos ensinar. E você que está aqui hoje, você está aqui porque o Espírito Santo quer ministrar na sua vida. O Espírito Santo quer conversar com você. A vida cristã é uma vida que depende do Espírito Santo do começo ao fim. Tudo depende do Espírito Santo. A própria compreensão do Evangelho depende da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. O máximo que a sabedoria filosófica pode dizer é: você é limitado e você não pode conhecer Deus, porque Ele faz parte de uma realidade que os teus sentidos não podem captar. E aí vem o Espírito Santo e diz: eu faço esse papel que os teus sentidos não podem fazer. Como o Espírito Santo age no coração das pessoas. Esse texto de João mostra as ações do Espírito Santo no coração humano. E o primeiro papel do Espírito Santo é nos encorajar. Jesus inicia esse diálogo com os seus discípulos falando das perseguições que eles iriam sofrer. Isso vale para nós hoje. E tem uma parte interessante quando Jesus diz o seguinte: as pessoas vão perseguir vocês, vão matar vocês, vão jogá-los nas prisões e vão achar
que estão fazendo um favor para Deus. As pessoas vão perseguir vocês e vão atacar vocês e ainda vão achar que estão prestando um culto a Deus fazendo isso. Por que essa loucura, gente? Olha para o 11 de setembro. As pessoas enfiaram, os terroristas, um avião no meio lá do prédio do World Trade Center e ainda achavam que estavam prestando um culto a Deus, matando muitas e muitas pessoas. Justamente porque as pessoas não conhecem Deus. Tem uma imagem tão negativa de Deus, tão distorcida de Deus, que ao praticarem o mal, acham que estão agradando a Deus. Como disse um filósofo, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e o ser humano criou Deus à sua imagem e semelhança. O ser humano que não conhece Deus, cria uma imagem de Deus baseada nos seus conflitos, nos seus desejos distorcidos, na sua mente dilacerada por problemas de ordem social, de ordem psicológica. E, na verdade, as pessoas, através das suas religiões, criaram monstros e deram a esses monstros o nome de Deus. E acreditam que, servindo a esses monstros, estão louvando Deus, estão sendo realmente religiosas. Por isso, o grande ensinamento bíblico, que às vezes até nós mesmos cristãos esquecemos. Se você quiser realmente conhecer Deus como Deus é, olhe para Jesus. Veja Jesus agindo, pensando, sentindo, se relacionando. Esse Jesus reflete quem Deus realmente é. E Deus, através de Jesus, nos dá uma mensagem. Jesus disse para os seus discípulos: eu vou. Eu sei que vocês vão ficar tristes, mas eu preciso ir para enviar a vocês o Consolador. E essa palavra Consolador em grego é uma palavra que tem vários significados. Um deles é de consolar, mas o significado talvez mais importante seja o de encorajar. O Espírito Santo é o nosso encorajador. Esse é um papel que somente o Espírito Santo pode fazer na sua vida e na minha. Encorajar. Gente, nesse mundo que nós vivemos, nós precisamos de alguém que nos encoraje 24 horas por dia. Porque esse mundo é extremamente negativo. A cultura que nos envolve é uma cultura que nos desqualifica, nos deprecia, nos leva para a fossa, falando o português popular, a todo momento. Problemas aparecem nas nossas vidas a todo momento. Contas para pagar. Vejam o que está acontecendo no Chile. O Chile é um dos países mais desenvolvidos do mundo. O Chile é um país com um dos melhores índices de desenvolvimento social e econômico do mundo. Está um caos social lá no Chile. As pessoas estão indo às ruas desesperadas
porque não conseguem mais viver, mesmo com todo o índice de desenvolvimento que eles têm. Mas o que falta às vezes nas pessoas, não estou nem defendendo nem criticando o movimento no Chile, é que as pessoas estão esperando, muitas vezes do governo, algo que só Deus pode lhes dar. Não estou dizendo que o movimento seja lícito ou ilícito, mas as pessoas estão desejando da parte do governo coisas que só Deus pode dar. Quando Jesus diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Se os seres humanos realmente buscassem em primeiro lugar o reino de Deus, com certeza suas vidas seriam muito mais prósperas. Não estou dizendo que ficarão ricos, mas certamente mais prósperos ficariam. Boa parte do caos que nós vivemos na vida é provocada por sofrimentos que nós mesmos causamos, a nós mesmos. Mas o Espírito Santo está lá para nos encorajar. Está lá no seu coração para dizer, olha, vá em frente. O Espírito Santo está na sua vida para lhe dizer, olha, realmente, você está com um monte de conta para pagar, as coisas estão difíceis, o mundo é difícil, mas siga em frente. Olhe para Jesus e vá adiante. Eu estou com você. Você é um vencedor. Por mais que as circunstâncias digam a você que você perdeu, não olhe para as circunstâncias. Olhe para Jesus. Olhe para Deus. Você, não é que você será um vencedor. Você já é agora um vencedor. Com todos os problemas que você tem, com todos os problemas que você ainda virá a ter, você já é um vencedor. Deus sabe exatamente todas as suas circunstâncias de vida. Ele conhece as tuas necessidades. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que vai acontecer com você daqui a 1, 2 dias, uma semana, um ano. Ele sabe de tudo. E Ele está dizendo para você, vá em frente. Você não está só. Eu estou com você. É isso que Jesus diz, que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Ele nos encoraja. Coragem, essa é a palavra que nós precisamos ouvir. Quando Josué se tornou líder de Israel, Josué, vale a pena até ler o que está escrito, porque isso vale para você e para mim. Abra seu livro em Josué. Josué capítulo 1, versículo 6. O que Deus está falando para Josué, Ele está falando para você hoje. O Espírito Santo está falando ao seu coração nesta manhã, hoje. Veja o que está aqui em Josué, capítulo 1, versículo 6. Sê forte e corajoso. Depois no versículo 7. Tão somente sê forte e muito corajoso. E vai no versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você é capaz de acreditar nisso aqui?
é o Espírito Santo, o encorajador, que está falando conosco. Ele está dizendo assim: Vera, Júnior, Raquel, Vartan, Cláudia, ser forte, ser corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Onde você estiver, o Espírito Santo está lá com você. Independente da situação em que você se encontra, Deus está lá com você. Como diz o salmista lá no Salmo 139, não há lugar nesse universo onde você possa se esconder de Deus. Deus estará lá com você. Para onde eu me ausentarei, Senhor? Diz o salmista. O amor de Deus é tão intenso por nós, que nem mesmo nós conseguimos nos colocar fora do amor de Deus. Ele estará sempre presente em nossas vidas, oferecendo o que Ele tem de melhor para você e para mim. Essa coragem é que nos leva avante na vida. Mas para isso, nós precisamos escutar a voz do Espírito Santo nos nossos corações. Mas como nós vamos escutar se nós estamos tão concentrados nos problemas da vida? Os problemas da vida roubam a nossa atenção e nos impedem de ouvir o Espírito Santo conversando conosco. Eu me lembro da história de Pedro, quando, olhando Jesus no barco, Pedro disse, Jesus estava nas águas, e Pedro disse, posso andar sobre as águas e me encontrar com o Senhor? Jesus falou, vem! E aí Pedro, enquanto olhava para Jesus, ele andou por cima das águas tranquilamente. Foi só Pedro olhar para as águas e ele afundou. Para mim, pouco interessa se essa passagem é simbólica ou não. O que interessa é o que ela de fato ensina. Quando nós deixamos de olhar para Jesus e nos concentramos na força do mar, na força dos problemas, nos concentramos na nossa doença, nos concentramos nas nossas dívidas, nos concentramos nas circunstâncias ruins do mundo, nós afundamos. E é por isso que o Espírito Santo tem esse papel de chamar a nossa atenção dizendo, olha para Jesus. E aí você não vai afundar. Você vai seguir adiante. O segundo papel do Espírito Santo é nos conscientizar, nos iluminar. Aqui no versículo 8, Jesus diz, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos conscientiza de que somos pecadores. O Espírito Santo nos conscientiza de que nós somos limitados. Nós somos pessoas vulneráveis. Nós somos pessoas incapazes de conduzir as nossas próprias vidas em todos os seus aspectos. Nós precisamos sempre da força de Deus.
O Espírito Santo nos conscientiza disso. Olha, Roy, não tenta resolver isso sozinho, não. Conta com a ajuda de Deus. Você é falho. Conta com o poder de Deus na sua vida, porque você é pecador. Se você esquecer essas verdades básicas, você vai afundar. São ensinos essenciais das Escrituras. O Espírito Santo nos conscientiza sobre a justiça de Deus em Cristo. Somente Jesus Cristo pode me ajudar a viver uma vida realmente justa. Eu não tenho forças para isso. Você não tem forças para isso. Você precisa do Espírito Santo para você poder viver uma vida realmente correta na presença de Deus. Somente Cristo em nós pode cumprir esse papel. Nós não conseguimos. Pelos nossos próprios meios, pelos nossos próprios esforços, nós jamais conseguiríamos viver uma vida correta na presença de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo convence o mundo do juízo. Uma palavra antipática, nós não gostamos, mas ela é real. O Espírito Santo nos conscientiza de que um dia todos nós seremos julgados. Todo ser humano será julgado. A justiça humana é falha. A justiça humana tem os seus vieses. A justiça de Deus, não. Eu não sei se a Lava Jato vai dar certo ou não. Não sei qual é o futuro da Lava Jato. Uns são contra, outros são a favor. Particularmente, eu acho que ela tem o seu grande papel, mas não sou vidente. Não sei se vai dar certo. Mas eu sei de uma coisa. Ninguém escapa à justiça de Deus. Essa é inescapável. E o Espírito Santo procura conscientizar as pessoas de que um dia elas enfrentarão a verdade diante de Deus. A verdade de quem elas foram, a verdade de quem elas deixaram de ser, a verdade do que elas fizeram e deixaram de fazer. E somente quando nós estamos revestidos da justiça de Cristo, é que nós podemos ter a consciência de que seremos aprovados diante de Deus. Porque Deus olha para nós e vê Cristo nas nossas vidas. Nós seremos aprovados não pelos nossos méritos, mas porque Cristo é aquele que habita em nós. A verdadeira justiça, e esse é um ensino muito central nas Escrituras. O maior ato de justiça, o mais importante, aquele que realmente pode mudar o destino da vida do ser humano, é quando ele reconhece que ele é pecador e ele confia em Cristo como seu Salvador. Esse é o ato pelo qual Deus diz para a pessoa, agora você é justa. O grande pecado, de acordo com Jesus, aqui no versículo 9, a essência do pecado é a incredulidade na graça de Deus. É não crer na graça de Deus revelada por Cristo. E por outro lado, a grande justiça,
o que faz a diferença na vida da pessoa, o que muda o seu destino eterno, é quando você reconhece que você é pecador e confia em Cristo como o Deus que veio salvar você. É isso que muda o nosso destino. É isso que o ser humano precisa fazer para mudar o seu mundo e mudar a sua vida. Nós ainda vamos assistir a muitas cenas de protestos no Chile, talvez no Brasil, em outros países, mas esses protestos jamais vão mudar a essência das nossas vidas. Somente Cristo pode mudar a vida das pessoas. É isso que nós, como igreja, pregamos. É isso que nós vamos pregar até o último dia da nossa existência. O mundo está procurando soluções em lugares errados. A solução para os problemas existenciais da nossa vida, a solução para os verdadeiros problemas que afligem a humanidade não está no governante A, no governante B, no regime político A, no regime político B. A solução está única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. E, finalmente, o Espírito Santo nos ensina. Nós precisamos de um mestre 24 horas por dia para nos ensinar. E esse mestre, esse professor, é o Espírito Santo. Diz Jesus aqui no versículo 13 que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E ele nos guia até a verdade. Essa verdade é a pessoa de Jesus. E o Espírito Santo nos ensina cada vez mais sobre quem Jesus é. Para que as nossas vidas sejam cada vez mais semelhantes à natureza de Jesus. Para que você e eu possamos ser pessoas mais pacientes, pessoas mais bondosas, pessoas mais tolerantes, pessoas mais misericordiosas. Nós só podemos ser assim quando nós deixamos que a nossa personalidade, o nosso temperamento, o nosso caráter sejam moldados pela pessoa de Jesus. Mas para que isso aconteça, o Espírito Santo vai me ensinando. Olha, Roy, hoje, presta atenção. Olha o que você fez. Olha como Jesus faria. Aprende. Esse é o papel do Espírito Santo. E nós estamos sempre aprendendo. Mais e mais. E crescendo mais e mais à semelhança de Cristo. Compara a sua vida 10 anos atrás com sua vida hoje. Não dá vontade, às vezes, de voltar na máquina do tempo para corrigir algumas situações que te deram tanta dor de cabeça? Pois é, nós vamos errando mesmo e vamos aprendendo e erramos e aprendemos, e erramos, aprendemos. Essa é a nossa vida aqui. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para errar e para aprender. E o Espírito Santo vai nos ensinando. Olha, agora presta atenção. Olha essa passagem bíblica, como Jesus fez. O que ele pensou. Isso vai norteando a minha vida, vai norteando a sua vida. A vida aqui na Terra é um processo educacional em que o Espírito Santo vai nos ministrando. Nós vamos sendo cada vez mais pessoas que resplandecem o Senhor Jesus. O Espírito Santo nos ensina. O Espírito Santo nos ilumina. O Espírito Santo nos encoraja.
que possamos sempre permitir que o Espírito de Deus esteja nos moldando e nos direcionando sempre para Cristo. Fica aqui uma pergunta para a minha reflexão e para a sua reflexão. Você é um companheiro do Espírito Santo? Que Deus nos abençoe. Միայն Սուրբ Հոգի գրնա աշխատիլ մեր մտքերին մեջ, օգնելով մեզի Աստուծո մոտենալու, իր ներկայությունը փնտրելու եւ դեր Հիսուս Քրիստոս հավատալու որպես մեր Տերը ու Փրկիչը։ Ինչպես Սուրբ Հոգի մեր սրտերուն մեջ կաշխատի, ավետարանը ըստ Հովանու այս մասին մեզի գսորվեցնե։ Առաջին դեղը Սուրբ Հոգի մեզ կաչարելի։ Ինչպես Աստուծո խոսքը գսե, բայց ես ճշմարիտը գսեմ ցեզի, ահեգ է ցեզի, եթե ես երթամ, քանզի եթե ես չերթամ, մխիտարիչը ցեզի չի կար, բայց եթե երթամ, զանիգա ցեզի պիտի խրգեմ։ Դեր Հիսուս Քրիստոս գանչեց Սուրբ Հոգի մխիտարիչը։ Երկրորդ, Սուրբ Հոգի մեզ գլուսավորե, Դեր Հիսուսը սավ, եւ ինքը երբ կա, աշխարհը պիտի հանդիմանե մեղքի համար եւ արդարության համար ու տադասդանի համար։ Եվ վերջապես Սուրբ Հոգի մեզ կսորվեցնե, ճշմարտությունը մեզի կսորվեցնե։ Դեր Հիսուսը սավ, իսկ երբ ինքը ճշմարտության Հոգին կա, ամեն ճշմարտության պիտի առաջնորդեցես, վասնզի ոչ թե ինքնիրմե պիտի խոսի, հաբա ինչ որ լսե, զայն պիտի խոսի ու կալիքները ցեզի պիտի պատմի։ Մեր քրիստոնյա կյանքը սկիզբեն մինչև վերջը Սուրբ Հոգին գախում ունենա։ Ուրեմն միշտ ախոտենք Աստուծո, որ Սուրբ Հոգին մտի գրենք եւ իր ցայնը հետևենք։ Օրհնյալը լա Աստուծո խոսքը։